E depois de ter feito tudo, se você tivesse o direito de comprar tudo o que quer, fazer todos os passeios que deseja, e depois você fizesse tudo isto, e aí? O que sobra da vida? Valeu a pena? E depois de ter feito tudo, uma pergunta necessária, uma pergunta que todo ser humano precisa enfrentar, e enquanto não enfrentá-la, não começou a viver ainda. O livro de Eclesiastes, o livro da sabedoria, nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento, é um livro sobre esta pergunta. É um livro que nos leva a enfrentá-la e vê-la de frente de uma forma até muito dolorida, porque expõe a nossa realidade, algo que é necessário. O remédio amargo é que produz a cura. E precisamos enfrentar essa pergunta junto com a palavra de Deus. Temos pensado no livro de Eclesiastes, vamos continuar pensando nesta noite, hoje no capítulo 4, versos de 1 a 3. Eclesiastes 4, 1 a 3. Antes de ler esses 3 versos, quero ler um verso que nos ajuda a entender um pouco mais como o autor procura se expressar e argumentar poeticamente e de forma figurada no sentido da figura de linguagem nesses 3 versos. Quero ler então antes no capítulo 9, verso 4, é um outro assunto lá, mas é interessante notarmos, é relevante, nos ajuda a notarmos como ele faz ali o uso da linguagem. No capítulo 9, verso 4, ele diz: quem está entre os vivos tem esperança, até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Muito bem. Agora, capítulo 4. Vamos ler nos versos 1, verso 3. Palavra de Deus que vem para mexer com o nosso íntimo e fazer algo profundo e significativo que só Ele pode fazer, só Deus pode fazer. Que agora então, neste ajuntamento, todos os corações se abram à palavra de Deus. Diz assim: de novo, olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Quando se praticava em nossa terra a escravidão, trazendo então pessoas lá da África, houve a luta pela abolição da escravidão. Um dos que se engajou nisto é o famoso e conhecido poeta nosso, Castro Alves. E um dos poemas que ele escreveu sobre isso, Navio Negreiro, um longo poema, mas um poema que quando se lê não há como não se ficar comovido, impressionado, mexe conosco a forma vívida e emocional, que ele levanta o problema, o drama daqueles que eram colocados em aguilhões e navios fétidos, terríveis, travessia na qual muitos pereciam. E um dos versos do poema de Castro Alves diz assim: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja das tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Opressão. Opressão tem sido parte da existência humana. Aqui nós temos ela manifestada de uma forma muito vívida na experiência da escravidão e ainda
mais vívida, quem sabe até na linguagem poética. Opressão. Opressão que está sempre conosco, esteve sempre conosco. Não é novidade. Lá na antiguidade, o escritor de Eclesiastes, entendemos que por volta de 9 séculos antes de Cristo, já escreveu sobre isto. E nós lemos nesta noite: vi toda opressão, diz ele. Olhei e vi toda opressão. Ele era um homem de posição privilegiada, é alguém que pôde ter muito conhecimento e informação, e então o olhar e o ver dele foi um olhar e ver certamente até acima da média das pessoas, e desta posição dele de informação, e também desta posição dele de uma pessoa que vai à reflexão profunda, algo que não é comum ao ser humano. Pouquíssimos fariam uma reflexão como ele faz no livro de Eclesiastes, pensando realmente sobre o que é a vida e se vale a pena a vida, qual é o significado da vida. Desta posição dele, ele olha e diz: eu vi toda a opressão, e o veredito dele é terrível. Não é verdade? Nós lemos agora nesse texto. Terrível opressão. E esta opressão, quando ele narra aqui nestes versos, como nós também lemos aqui na poesia de Castro Alves, ao nos depararmos com ela, nós ficamos num abatimento e sem esperança, numa situação desesperançosa, e um quadro de agonia que não há como se negar que exige um consolo. E o que esse texto nesta noite deve fazer comigo, com você, é notarmos, nós tomarmos ciência da presença, da companhia, da opressão em nossas vidas, e isto nos levar a uma petição, a um clamor, a uma busca do consolo. E o fato é que quando nós olhamos o texto como ele apresenta aqui, e olhamos a opressão desta forma e chegamos aí, vamos perceber que a opressão exige o consolo. A grande mensagem desses versos é esta: a opressão exige o consolo. A opressão exige o consolo ao impor uma aflição comum. Ao impor uma aflição comum, vi toda a opressão. Lágrimas dos oprimidos, diz ele no verso 1. Mas, continua ele, não há quem os console. Vi a lágrima dos oprimidos, mas não há quem os console, ou o que os console. A opressão é evidente. Nós não precisamos de provas para vermos a opressão. Na verdade, todos nós sentimos a opressão em nossas próprias vidas. E quando nós olhamos o mundo à nossa volta, as pessoas, encontramos a opressão em tantas formas, em tantos lugares. E ela é excruciante, não é verdade? É uma opressão excruciante neste mundo nosso, que parece ser um mundo tão adiantado em tantas coisas. É um mundo da opressão evidente e uma opressão excruciante, até mesmo porque nós temos mais informação, parece que tomamos mais ciência da presença dela, que é algo que não vai embora, insistente, excruciante então. Há uma ideia de que o mundo está numa dada evolução, indo para melhor e melhor. Isto é longe, algo que está longe da verdade. Isto é um otimismo, uma ilusão do humanismo longe de Deus. O mundo está melhor. O mundo está, sim, mais cheio de tecnologia. Mas do ponto de vista da existência, o mundo, do ser humano, o mundo não está melhor, não está caminhando para esse melhor que se diz e que se prega. Pelo contrário, notamos até um esgotamento das ideias humanas em todas as áreas, no que tange ao ser humano e à sua existência. E é então uma opressão generalizada. Não é algo que só está acontecendo com ele lá. É verdade que alguns, numa forma de opressão, estão enfrentando algo muito angustiante. Mas todos nós, de uma forma ou outra, estamos experimentando a opressão. Não há ser humano que não esteja enfrentando a opressão.
Até mesmo aqueles que ocupam o poder, às vezes, no momento de sinceridade, especialmente no projeto democrático, quando se deixa o poder, confessam como foi uma experiência de opressão estar no poder. Há alguns privilégios, ali sim, talvez muitos até, mas vivem a opressão também naquela condição. O ser humano é marcado pela opressão, a existência humana é marcada pela opressão. Opressão política, a opressão política, em todas as formas. Nós temos no mundo hoje, algo recente, nas últimas décadas, duas propostas aí, econômicas, capitalismo, comunismo ou socialismo, e nós encontramos opressão em qual deles? Nos dois. Poderíamos debater, sim, na essência, qual destes é superior numa proposta, mas a execução dos dois sistemas tem trazido opressão ao ser humano. Levantou-se movimentos marxistas pregando uma dada libertação da opressão, porque o capitalismo era opressor, etc., sem entrar no debate da tese, apenas constatando realidade. O que aconteceu, onde se imperou essa doutrina? Se não, uma opressão até maior. Milhões e milhões e milhões levados à morte, literalmente, para não falar do sofrimento em vida. Enfim, onde está o ser humano, seja qual for a proposta política, nós encontramos opressão. Opressão política, opressão na justiça. Nós temos a justiça humana e há um lugar para ela, e ela precisa existir, e nós vamos continuar afirmando, mas quanta frustração, porque ela não consegue entregar o que promete plenamente, aquilo que nosso espírito pede. E quantos batem à porta da justiça, esperando encontrar libertação da opressão para sair de lá muito frustrado até. E quando nós olhamos o mundo todo, a justiça humana, quanto de libertação de opressão tem se encontrado na justiça. E aliás, até quanta opressão tem saído até da justiça, tantas vezes. Aflição comum, opressão social, como há opressão social. Em todos os modelos, países, sim. Nos nossos dias, com a facilidade de informação, existe, por exemplo, o mapeamento de pessoas escravizadas para a exploração sexual. E eu estava esses dias examinando esse mapa do mundo e olhando os números, que coisa terrível. Em todos os países do mundo há escravidão para a exploração sexual. Nos Estados Unidos, há tantos e tantos lugares. A cidade onde eu vou muitas vezes, porque é a cidade de origem da minha esposa, Houston, uma bela cidade, há ali escravidão para exploração sexual. Em todos os países do mundo. No Brasil, há muito. E brasileiros são exportados para a exploração sexual, escravidão, em outros países, países da Europa principalmente. Mas acontece também nos países chamados aí de terceiro mundo, ou países que não estão desenvolvidos, acontece. E de forma até pior, quem sabe. Aquela ideia de que o problema é econômico, não. Todo ser humano, a mesma coisa, pronto a explorar o próximo. No nosso estado, ainda recentemente, creio que por volta de 300 quilômetros de Bragança, não muito tempo atrás, ali na produção da cana-de-açúcar para o álcool, pessoas escravizadas para o trabalho, morando em containers. Há todo tipo de opressão social, para a direita e para a esquerda. Há opressão social nos nossos dias, de um lado e do outro do trabalho. Houve um movimento para o direito do trabalhador, então se procurou levantar o trabalhador de uma condição de oprimido.
Aí a legislação cresceu, 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 e hoje muitos patrões dizem o quê? Eu estou oprimido. Opressão social, o ser humano tenta arrumar de um lado, ele desarruma do outro. E vivemos a opressão social de tantas formas. Aqui nós temos, eu li o poema, um pedaço do poema Navio Negreiro, de Castro Alves. Coisa terrível. Mas nós até esquecemos muitas vezes como a maldade do coração humano de um para com o outro é tão grande, porque canta-se muito o fato do homem branco trazer o homem negro como escravo, e foi verdade isto, mas a história não é completa aí, porque o homem branco que ia buscar o homem negro na África, comprava o homem negro do outro homem negro que prendia o negro para vender para o branco. Opressão de todos os lados, independe a cor de pele, independe a condição social, independe a condição econômica, o ser humano tem esta maldade no coração, está em todos os lugares. Opressão na família, quanto abuso dentro de casa, dentro do matrimônio. É preciso criar-se uma delegacia da mulher, por exemplo, e agora já dizem que há a delegacia do homem também, tem alguns apanhando. E tem mulher que diz que bate mesmo. Talvez mereça o danado. Opressão de todos os lados. Crianças tiradas dos lares. Em opressão. Mas mesmo que não haja opressão física, nem na palavra, mas a opressão existencial. Você não tem sentido. Quão excruciante é isto. E como é insistente. E é generalizada, e as pessoas estão em agonia, oprimidas, e querendo algum consolo, batendo em portas de terapias, porque a sua vivência é algo que ela não aguenta mais. Enfim, a opressão exige um consolo ao impor uma aflição comum, meu amigo aqui nesta noite, meu irmão, minha irmã em Cristo. Vivemos num mundo de opressão, e diz já o sábio lá na antiguidade, eu olhei e vi toda a opressão, as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. Opressão que exige um consolo, pois até provoca a ironia da inexistência. Até provoca a ironia da inexistência. Ele diz aqui, os mortos são mais felizes do que os vivos, no verso 2. E ele continua, e diz no verso 3, melhor do que ambos, isso é do que os vivos e os mortos, é aquele que ainda não nasceu e não viu essa miséria toda. Do que ele está falando aqui, o que ele está fazendo? Nós temos este livro, o livro da sabedoria, que é um livro poético, onde a figura de linguagem e a construção é utilizada da linguagem em muitas formas. E eu li para vocês, lá no capítulo 9, verso 4, quando ele disse que é melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Então, não é que ele é contra a vida, não é isto, mas ele está trazendo o quê? Uma expressão irônica, do jeito que as coisas são, então é melhor até morrer. Do jeito que as coisas são, então é melhor nunca ter existido até. Uma forma de protesto, uma forma de apontar a miséria dessa realidade, ao trazer hipoteticamente a possibilidade, então, de se escolher não viver, ou então até desejar nunca ter nascido. É tão presente esta opressão que exige consolo. Opressão em todos os lugares, opressão tão difícil, fala-se muito do bullying, por exemplo, na escola, e tantas formas de maldade, e aí então ele vem até esta ironia, seria melhor a não existência. Opressão que exige o consolo, pois até provoca a ironia da inexistência. Opressão que exige o consolo, que é ausente debaixo do sol. E ele constata essa realidade. Eu olhei, diz ele, e vi. Olhou onde? Olhou onde? Debaixo do sol. Um olhar que examinou plenamente, sim. Mas plenamente que realidade? A realidade debaixo do sol.
vi toda opressão que ocorre, diz o verso 1, debaixo do sol. E ele termina que é melhor ser aquele que não nasceu, porque ele não viu o mal que se faz debaixo do sol. E o livro de Eclesiastes é um livro que precisa ser lido atento a esta tensão de realidades. E uma que se manifesta de forma muito constante é esta realidade primeira chamada debaixo do sol. Debaixo do sol. Às vezes ele muda para debaixo do céu. Uma realidade que está aí. Uma realidade que é aquela onde nós estamos inseridos, onde nós andamos e vivemos cada dia, onde nos relacionamos, onde nós tentamos desenvolver o viver e os nossos projetos. É a nossa realidade, é a realidade debaixo do sol. E ele diz que ele viu debaixo do sol o que? A opressão constante, excruciante, generalizada, algo que é comum e não há consolo aí. Não há consolo, não há quem os console, diz ele. Onde haveríamos de chorar? Onde haveríamos de encontrar alguém ou algo que nos desse uma outra realidade? E a opressão é tão grande que eu creio que ela é fonte de riqueza de muitos. O entretenimento, creio que lucra com isto, porque diz oferecer, entregar experiências, pelo menos momentâneas, quando você estará livre de toda opressão. Momentos quando você vai se sentir acariciado, bem tratado, onde você vai ser cuidado e não oprimido, e vão lhe proporcionar o aconchego, o descanso e o prazer, nada de opressão. O entretenimento em todas as suas formas assim promete. Grande indústria que caminha com sucesso, porque debaixo do sol não há consolo para a opressão. A morte, então, é algo que passa a ser para ele algo que contrapõe bem a esta realidade de agonia, marcante debaixo do sol. Este livro é um livro que nos leva aos limites do pessimismo. E eu sei que é dolorido ler Eclesiastes. Mas deixe-me dizer para você que Eclesiastes é dolorido como muitas vezes um medicamento também é desconfortável a nós, ou um tratamento médico. Se nós não entendermos a realidade em que vivemos e nós cairmos na roda viva do mundo que fica sempre prometendo a libertação de opressão, nós não vamos tratar a opressão que nos cerca e que vivemos, experimentamos como deveríamos. O fato é que debaixo do sol a opressão é real e não há quem console. Opressão exige um consolo. Opressão exige um consolo, exige o consolo garantido. Porque opressão afirma justiça. Será que entendemos isto? E ao lermos este livro de Eclesiastes, quando então o autor, olhando debaixo do sol, faz a vez daquele que não tem Deus, que não conhece Deus, descarta Deus, seja lá o que for, não crê, e então resume a vida somente debaixo do sol, como tantos fazem em nossos dias. E aí então ele vem olhar a opressão e dizer, só restou a opressão, mas nós vemos no exercício dele que o exercício dele de olhar apenas debaixo do sol de forma realista é como o exercício de todos aqueles que negam a Deus por causa da dor e do sofrimento, porque ao fazer isto, ao cair nessa realidade, não há como se dizer que tal visão afirmativa
afirma a justiça. Verso 2 diz: por isso eu considerei os mortos mais felizes do que os vivos. Opressão é a contradição da vida que deveria ser. O que é que ele está fazendo aqui? Aquilo que muitos fazem. Não formulando de uma forma tão bela como ele faz, mas muitas vezes subentendida, fazem esse tipo de raciocínio. Quando ele diz, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, é porque ele está dizendo, a vida não deveria ser assim. A vida não é assim. A vida pede algo diferente. A vida aponta para algo diferente. Por isso é que surge o dilema, ou melhor, a agonia e a dificuldade aqui, entre vida e morte. De um lado é a vida maravilhosa e que deveria ser diferente, mas ela não sendo, será que não é melhor morrer? Essa contradição que traz a opressão diante da vida é uma tensão que leva a opressão a definir a justiça e a compreensão. Como é que você pode falar de opressão se você não tem contraposição à justiça, por exemplo? Você só define um a partir do outro. E quando nós olhamos e dizemos, só há opressão, é melhor morrer, mas se há opressão, então deve existir a justiça, porque senão não temos o que falar. Não existe opressão se não existe justiça. Um só existe em contraposição ao outro. Então, a própria opressão define a justiça e a compreensão. Mas aí então a coisa vai mais longe. A opressão e a injustiça afirma a compreensão e justiça. Quantos não dizem, eu não creio em Deus por causa do mal que eu vejo no mundo? Aliás, grande parte das pessoas que dizem não crer em Deus é uma crença por questão ética. O mal no mundo não crê em Deus. E mais, em geral, é uma questão ética de protesto. Quando diz não creio em Deus, é um protesto. Oh Deus, porque as coisas são desse jeito, eu não creio em Ti. É um protesto diante de Deus, essa descrença. É um jeito de levantar o punho contra os céus. Mas quando dizem, eu não creio em Deus por causa do mal. Ora, se há o mal, há de haver o bem. E se há o bem, que então nos revela o mal, porque nós só vamos conhecer o mal a partir do bem. Onde está o bem, de onde vem o bem? E nós começamos a caminhar para a direção de Deus. A opressão como mal afirma a compreensão e a justiça. A opressão, a injustiça, aponta então para a existência do consolo, da justiça, da compreensão. A própria opressão aponta para a existência do consolo. Então, diante desta desordem do mundo, tão cantada, bem cantada aqui pelo autor, ela, por si constatada, em contrapartida, nos aponta e afirma uma outra realidade. A opressão exige o consolo. A opressão exige o consolo que está acima do sol. O que esse texto tão pessimista faz conosco? Faz nos levar a desacreditar os caminhos humanos debaixo do sol, para nos empurrar a correr para a direção de Deus acima do sol. Louvado seja o Senhor, que está acima do sol, além desta opressão, distinto desta opressão comum aos caminhos humanos. E aí, como é que eu posso conhecer este Deus e o consolo? Um Deus transcendente, além do sol, enquanto eu estou nessa situação imanente debaixo do sol, onde todo o esforço humano não consegue nos libertar da opressão.
Como posso eu encontrar esse consolo, esse Deus transcendente, além da minha realidade? Deus se manifesta em Cristo, Ele entra em nossa realidade e Ele chega perto, muito perto. Cristo. Quem é Cristo Jesus Cristo? Entre as muitas coisas que poderíamos falar dele, está uma das principais, que é que Cristo é o grande libertador. Glória a Deus. Desta agonia que nós vivemos, desta agonia que a humanidade vive, Cristo é a esperança, Cristo é o libertador, só nele há o consolo. Deus, além do sol, vem a realidade debaixo do sol, onde é melhor morrer do que viver, para dizer para nós, há um consolo que transcende essa realidade, há esperança, há um caminho novo, há um novo dia, para aquele que está sofrendo nesse momento, quem sabe escravizado sexualmente, quem sabe escravizado para o trabalho, mas quem sabe na opressão comum do relacionamento trabalhista, patrão, empregado, etc., ou patrão para empregado, empregado para o patrão, no relacionamento das nações, na agonia que se sofre com o terrorismo por aí, o povo, todo mundo oprimido. Esperança! Cristo é o grande libertador. Maior do que este mundo, maior do que esta realidade debaixo do sol, e dessas misérias todas que o ser humano cria para si mesmo. No começo do seu ministério, no Evangelho de Lucas, é narrado, lá no capítulo 4, Jesus Cristo vai à sinagoga. Ele é convidado a ler a palavra de Deus, como era o costume se fazer. Ele é convidado. E naqueles dias não tinham a Bíblia como nós temos, eram rolos. E naquela época não existia a marcação de capítulo e versículo, que foi algo colocado por volta do 13º século da nossa história. Muito depois de Cristo, então. E o garoto judeu ia para a sinagoga, onde havia um rolo, não havia um rolo para cada um. Não é? Abraãozinho, pede para sua mãe comprar um rolinho da Bíblia. Não era possível fazer isso. Aqui está a lista de material escolar. Havia apenas um rolo. E o garoto judeu era levado a memorizar aquele negócio lá. Não eram preguiçosos como eu e você, memorizavam a Bíblia. E não tinha então como dizer, está lá no livro tal, capítulo tal. Não, tinha que saber onde era, porque memorizava tudo. E aí deram o rolo para Jesus Cristo e diz a narrativa de Lucas, ele abriu em Isaías, profeta Isaías. E foi direto lá onde ele queria ler. E ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vivemos num mundo de tantas opressões, talvez do pecado, da imoralidade que nos seca, nos escraviza. O Senhor nos liberta. Vivemos no mundo das opressões, o Senhor nos liberta do sermos subjugados por isso e resistirmos às injustiças sociais, econômicas, políticas. Nos torna capazes para, em nome de Cristo, lutar contra misérias humanas, como, por exemplo, a exploração sexual, escravidão e outras. Mas, acima de tudo, o Senhor fala de proclamar o ano da graça do Senhor. No Velho Testamento havia para o povo de Israel o mandamento e o conceito do ano do jubileu. Passado o número de anos, vinha o ano do jubileu, onde todas as coisas eram aplainadas, inclusive as dívidas.
Cristo nos fala que Ele veio trazer este ano. Nós experimentamos as implicações dele em nosso coração já, mas haveremos de ver isso plenamente quando Deus encerrar a história em Cristo e sermos recebidos no seu reino eterno. E nunca mais ouviremos ou receberemos, sentiremos a opressão. Glória a Deus por isto. Cristo é o grande libertador para você nesta noite, na agonia que o mundo lhe traz. É aquele que lhe aponta para além do sol, onde um dia, finalmente, toda opressão, todo navio negreiro terá ficado para trás. Vamos orar.